Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E hoje é o último episódio da leitura e análise do livro Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. É um livro queridinho meu, foi um prazer estar aqui fazendo comentários desse livro. É um livro que nos ajuda bastante a nos entendermos a nível vibracional, porque ele nos fala sobre a lei da vibração. E como eu sempre gosto de falar, esse livro é uma canalização da Esther, de uma consciência coletiva chamada Abraham, no qual ela chamou carinhosamente de Abraham Hicks. E os ensinamentos dessa consciência coletiva, ela compilou nesse trabalho maravilhoso que foi esse livro, Peça e Será Atendido. E o livro nos ensina 22 processos, que na verdade são exercícios, são práticas, que a gente pode adotar no nosso dia a dia, para que a gente, de alguma forma, consiga se alinhar ao fluxo universal, e esse alinhamento vibracional irá nos proporcionar uma vida muito mais plena, com muito mais abundância. Porque o universo é assim, o universo ele é harmonioso. O cosmos, né, como eu sempre gosto de falar, o que é o cosmos? O cosmos é o oposto de caos. Então é aquela harmonia, e nós fazemos parte dessa harmonia. E o que nós podemos fazer para que a gente não se perca no meio do caminho, né? Como acontece com muitos de nós. Até porque o sistema Maia, ele é muito duro, muito pesado. A nossa vida aqui, nós acabamos levando muitos chacoalhões da vida. E esse livro nos ensina isso, como a gente nos entendermos de forma vibracional e como que nós podemos realizar os nossos desejos. Porque tudo é um alinhamento com a fonte, um alinhamento a nível de frequência, de vibração, de energia, porque é assim que o universo irá nos entender. E nós hoje estamos no último processo, que é o processo 22, que é subir na escala emocional. Mas o que seria essa escala emocional? Nada além da escala da vibração. Vocês lembram que cada emoção, ela está sintonizada com um tipo de vibração? Quanto mais baixa, mais negativa é a emoção, menor é sua vibração. E quanto mais alta, sua vibração será mais elevada, será mais alinhada com a vibração do universo. E para recapitular, lá no capítulo 20 do livro, nós temos essa escala das emoções, que vai do 1 ao 22. A primeira emoção, as primeiras emoções dessa escala são emoções de vibração altas, como alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração, paixão, entusiasmo, ânsia, felicidade, otimismo, esperança. E as mais densas são desânimo, reprovação, raiva, vingança, ódio, ira, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo. Medo é o mais baixo. Medo, sofrimento, depressão, desespero, impotência, né? Essas são as emoções mais baixas. E esse processo 22, ele vai nos ensinar a subir nessa escala, para que a gente não fique preso nessas emoções mais densas, mais baixas, que isso aí só vai nos prejudicar. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é entender isso. Quando estamos num sentimento, numa emoção baixa, com certeza a nossa vibração também está baixa. Ela acompanha o estado emocional. E o livro vai nos falar de uma questão que o Abraham sempre vai nos lembrando durante a leitura do livro, que é você baixar a sua resistência.
muitas vezes nós não conseguimos mudar uma vibração, uma frequência, porque a gente está ali resistente à mudança, às vezes até inconscientemente, porque a gente tem uma crença de que aquilo ali é ruim, né? Que a gente não consegue sair daquilo ali. Mas essa mudança de pensamento, ela é totalmente possível. E aqui ele fala como aplicar este processo poderoso. Quando tiver consciência de que está tendo uma forte emoção negativa, tente identificá-la. Leve tempo examinando o que está incomodando, até saber exatamente o que sente. O melhor é falar em voz alta ou escrever os pensamentos. Então, você exteriorizar de alguma forma, aquilo ali vai te ajudar a você fixar onde está o problema. Ele aqui dá um exemplo muito forte, tá? De uma pessoa que perdeu um ente querido, né? O ente querido faleceu. E essa pessoa não consegue lidar, né, com essa perda. E ela se culpa por vários motivos. Aqui o exemplo é uma filha que perde um pai, que o pai estava adoentado e ela cuidava do pai, mas ela tentou de tudo, mas a doença é grave, né? Ele acabou desencarnando e ela acha que ela deveria fazer mais, né? E vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de impotência, que é muito ruim. O luto, ele por si já é muito difícil, né, gente? Para quem já passou por isso, sabe. E que a melhor maneira que a gente tem de encarar um luto é aceitando os ciclos da vida. Tudo é um ciclo, né? Ele, inclusive, fala aqui que a gente tem esses sentimentos, claro que vai demorar a passar, a gente tem essa fase do luto, mas a gente pode, aos pouquinhos, aumentando essa escala da vibração. Isso não quer dizer que você não vai sentir falta, né, daquela pessoa, muito pelo contrário, né? É uma maneira até daquela pessoa seguir o seu caminho com mais tranquilidade. O sofrimento das pessoas que ficam aqui encarnadas acabam de alguma forma também prendendo aquela pessoa que fez a passagem. E ele dá um exemplo aqui de como uma pessoa, nesse caso, ela pode, isso é um caso extremo, né, de muito sofrimento, mas como que ela pode ir subindo nessa escala da emoção. Aí ele fala, isso aqui é a filha, né, se questionando, né, falando com ela mesma. Fiz tudo o que podia para ajudar meu pai, mas não bastou. Sofrimento. Sinto muita falta dele, não aceito que tenha morrido. Desespero. Não devia ter ido em casa buscar roupa. Culpa. Porque aqui no livro ele conta no momento que ela se ausentou um pouco, ela sempre estava ali, né, presente, foi quando ele fez a passagem. Então aqui ela teve o sentimento de culpa. Estive lá noite e dia e não consegui me despedir. Raiva. Acho que ele sabia, mas não quis que eu estivesse lá. Raiva de novo. Eu gostaria de poder ter me despedido. Desapontamento. Há muitas coisas a resolver e não sinto vontade de me mexer. Desânimo. Os profissionais de saúde são insensíveis às famílias das pessoas doentes e das que morrem. Frustração. Isso é o que ela acha, tá, gente? Vai ser bom passar mais tempo com minha família. Esperança. Aí aqui os pensamentos dela começam são assim, um turbilhão, né, de emoções, mas aos pouquinhos ela já começa a subir na escala das emoções. Começo a me sentir bem com a ideia de voltar ao trabalho. Expectativa positiva. Eu sei que com o tempo vou me sentir melhor. Expectativa positiva.
Há tantas coisas que quero fazer, expectativa positiva. Gosto tanto de meu marido, ele me ajudou muito. Admiração. Admiro minhas irmãs, amamos nossos pais e nos amamos. Admiração e amor. A morte faz parte da vida, conhecimento. Como somos seres eternos, na verdade não existe morte, conhecimento. Papai está no lugar onde não existe tristeza, conhecimento. Gosto de saber que ele está no lugar de grande alegria e paz, alegria. Gosto de saber que a vida tem uma força que supera tudo, alegria. Foi um privilégio ter tido esse homem maravilhoso como pai, alegria e reconhecimento. Então aqui, com o passar do tempo, ele até sugere aqui que a pessoa vai tentando fazer essa transmutação mental, porque, veja bem, isso aqui também é uma lei hermética, né? Na lei hermética fala que os opostos, eles são a mesma coisa, só que em graus diferentes. E isso também é com sentimento. Então, se você está com um sentimento de tristeza, você pode transmutar isso para um sentimento de alegria, porque eles estão em polos opostos, mas eles são, na verdade, a mesma coisa. Eles têm a mesma essência. O que difere deles é a polaridade, é o grau. Isso se chama transmutação mental. Você pode, é muito possível você transmutar de um sentimento negativo para o seu oposto positivo. Ele aqui sugere a gente subir nessa escala emocional, a gente aplicar esse processo por pelo menos 22 dias. No caso aqui do exemplo, né, dessa filha que perdeu o pai, veja que no dia a dia os sentimentos ainda eram ruins, mas eles eram menos ruins, né? Até que passou para sentimentos mais ou menos e indo para sentimentos mais elevados. Isso leva um tempo realmente, quando é uma coisa muito séria. Quando é uma coisa mais leve, um probleminha, você consegue isso mais facilmente. Às vezes até em poucas horas, né, você já consegue. Mas é quando uma coisa mais séria, demanda mais tempo realmente. Mas ele toca em um ponto aqui interessante, porque esse é um ciclo da vida. E nós aqui do Ocidente, nós costumamos sofrer demais quando há o desencarne de um ente querido. Só que nós temos que nos preparar para isso e nós temos que entender que isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Essa pessoa, ela terminou o ciclo dela aqui, mas ela vai começar o ciclo dela numa outra dimensão, num outro lugar. E é isso que eu gostei demais desse livro, porque ele fala da vibração. A vibração é que nos ajuda a nos elevar. Tanto que a diferença entre dimensões se dá por vibração também. O que difere a matéria do espírito, por exemplo, é o nível de vibração. O espírito está numa vibração muito mais sutil. E o homem, quando ele está nessa escala de desenvolvimento, né? A gente vê muito isso no estudo das leis herméticas. Tudo está relacionado ao nível de vibração. Então a gente tem que ter isso em mente, que a vibração, quanto mais elevada, melhor para a nossa vida. Aquele sentimento, aquelas emoções, pensamentos que nos jogam para baixo, aquilo ali só vai nos atrapalhar. É aquela questão, né, da gente estar sempre lapidando o nosso mental e o nosso emocional. É um trabalho contínuo, diário, né, um trabalho duro, né, que a gente tem que nos lapidar para a gente conseguir experienciar coisas divinas, né? Coisas melhores, porque essa é a grande linguagem do universo. Então, gente, eu fico por aqui, encerro hoje a leitura desse livro, um livro maravilhoso,
Encerramos aqui com o 20º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Então, desejo a todos muita paz, muita luz, que a gente comece a observar melhor a nossa vibração e que esse livro, né, esses ensinamentos realmente tragam algum impacto positivo para a nossa vida. Então, gente, até a próxima. Namastê.